Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou estar fazendo com vocês um cropped, tá? Um cropped coloridinho. E a gente vai estar usando nesse cropped, para fazer esse cropped, a fita métrica, a agulha, deixa eu ver aqui, 1,5 mm, tá? E essas linhas, eu escolhi essas três cores, tá? Eu vou estar usando 2 fios, tá? Da Clea 1000. Ó, vou estar usando o vermelho 3611, deixa eu focar aqui. O rosa 3182 e o branco, tá, gente? Então, é isso, a gente vai estar usando isso aqui de material. E pra ele, a gente vai estar usando as seguintes medidas. A gente vai estar usando a medida do busto, mas, gente, a gente vai estar usando a largura de cada seio, tá? Que vai ser essa medida do busto, vai ser a largura de cada seio. O comprimento da peça, quer ver aqui, deixa eu ver aqui quanto que deu, só pra vocês terem uma ideia aí de qual a largura. Esse que eu vou fazer é um tamanho M, tá? Ó. O meu aqui chegou a 20 centímetros, dando uma puxadinha. 20 centímetros é uma parte, né? No caso, a largura de um busto. 20 centímetros e é um tamanho M, tá? Pode ser considerado um tamanho M. Então, para ele, a gente vai estar usando a medida de cada busto, né? Da largura de cada busto que a sua cliente ali vai querer. O comprimento da peça e a cava do braço, tá? Aqui eu já tô com uma parte pronta e vou estar fazendo a outra parte junto com vocês. Ele é bem simplesinho, rápido e fácil, certo? Então, vamos lá. Vamos começar. Ó, a gente vai fazer aqui correntinhas, ó. A gente vai fazer até completar o comprimento que a gente quer esse cropped, tá? Então, a gente vai fazer aqui, no meu caso, eu vou fazer 40 centímetros, porque eu quero ele de 40 centímetros, tá? Então, eu vou fazer aqui correntinhas até completar 40 centímetros. Lembrando que eu estou usando 2 fios, tá? Da Clea 1000. Vocês podem estar fazendo ele também com outra linha mais grossa aí, de preferência de vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui até completar os meus 40 centímetros e volto mostrando pra vocês. Pronto, já fiz a minha correntinha aqui do tamanho que eu precisava, ó. Tá alcançando 40 centímetros, mais ou menos, certo? E aí, agora, a gente vai fazer, ó, eu vou fazer mais 4 correntinhas. Vou fazer 1, 2, 3, 4. E vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta correntinha, ó, eu vou fazer um ponto alto, certo? Na sexta correntinha, voltando, eu faço um ponto alto. Outro ponto alto e outro ponto alto. Então, no caso, eu fiz 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, na outra, um ponto alto. Outro ponto alto e outro ponto alto. Uma correntinha, pulo uma e faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo uma e faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Então, pessoal, aqui, ó, é sempre dessa forma, vai ser 3 pontos altos, faço uma correntinha e pulo uma correntinha de base e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo uma de base e faço 3 pontos altos, certo?
Isso a gente vai fazer até o final da carreira. Chegando no final da carreira, eu volto mostrando para vocês. Terminada a carreira, ó, a gente corta e vamos começar com a outra linha, ó. Eu vou pegar a linha cor de rosa, ó, e vou colocar no primeiro ponto alto aqui. Vou subir com 4 correntinhas. 4 correntinhas. E dentro desse espacinho, ó, vou fazer 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha e dentro do próximo espacinho, mais 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha e mais 3 pontos altos no espacinho. Uma correntinha e 3 pontos altos. E dessa forma, a gente vai trabalhar a carreira toda. Sempre uma correntinha e 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos, até o final. Terminada a carreira, ó, fiz aqui o último pontinho. E agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai subir com 4 correntinhas, viro, ó. E dentro do espacinho, eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 pontos altos. Uma correntinha e dentro do espacinho, ó, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e dentro do espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha e dentro do espacinho, 3 pontos altos. 2, 3. E isso a gente vai fazer na carreira toda, certo? A gente vai fazer essa carreira e outra. Eu vou fazer, ó, desse jeitinho que eu expliquei aqui, que eu mostrei. Vou vir, vou trabalhar essa carreira toda. Chegando aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que a gente iniciou aqui. A gente vai fazer para subir aqui para a próxima carreira. A gente vai subir 4 correntinhas e dentro do espacinho 3 pontos altos. Então, a gente vai repetir, né? Essas carreiras de rosa, a gente vai repetir por 3 vezes, certo? Então, aqui a gente já tem 2 e vai fazer mais uma. Feita as 3 carreiras, ó, de rosa, a gente corta a linha e começa com o vermelho. Ó, bem do ladinho que você cortou a linha, ó, no primeiro ponto alto, eu coloco a agulha para puxar a linha. E subo aqui, ó, com 4 correntinhas. E dentro do espacinho, ó, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e dentro do espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha e dentro do espacinho, 3 pontos altos. E agora, a gente vai fazer, ó, até o final da carreira, e aí a gente vai repetir isso mais 2 vezes. Que aqui tem que ter um total de 3 carreiras em vermelho também. Feito as 3 carreiras de vermelho, ó, agora, aí vocês cortam a linha e vamos começar, ó, aqui, agora com o branco, tá? Do mesmo jeitinho, no primeiro pontinho, ó, a gente faz 4 correntinhas. 4 correntinhas. E dentro do espacinho, ó, a gente faz 3 pontos altos. Uma correntinha
e dentro do espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha e dentro do espacinho, mais 3 pontos altos. Uma correntinha dentro do espacinho, mais 3 pontos altos. E isso a gente vai fazer na carreira toda e repetir por mais 2 vezes, certo? Porque a gente precisa de 3 carreiras de branco. Então, a gente vai terminar essa carreira e fazer mais 2 carreiras. Terminada aqui as 3 carreiras de branco, ó, a gente vem novamente com vermelho. No primeiro pontinho, ó. Puxa a linha e faz 4 correntinhas. E dentro do espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha e dentro do espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha e dentro do espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha dentro do espacinho, 3 pontos altos. E isso a gente vai fazer na carreira toda, né? E repetir por mais 2 vezes, porque precisamos também de um total de 3 carreiras de vermelho. E aí, gente, ó, depois disso, olha, depois dessas 3 carreiras de vermelho, que é essas bem daqui, ó, que é essas daqui, eu comecei agora essa primeira, certo? Aí eu vou fazer essas 2, e aí eu vou vir com rosa, ó, e vou fazer mais 3 carreiras, ó, de rosa. E por último, vou fazer uma carreira de branco. E aí eu já alcancei o meu tamanho. Se vocês não alcançarem o tamanho de vocês, vocês vão repetindo essas cores até alcançar o tamanho desejado, certo? Que é o tamanho ali do busto, a largura do busto, tá? Então, a largura de um seio, na verdade, né? Porque aqui tá na metade, então, a largura de um seio. Porque vamos fazer em 2 partes separadas. Então, alcançando a largura do seio, vocês param para começar a parte das costas, certo? Então, eu tô nessa carreira e vou fazer mais 2 de vermelho, e aí vou fazer as 3 de rosa e a de branco, a carreira de branco. E aí, eu volto com vocês no próximo passo. Aqui, ó, eu já fiz as carreiras que eu precisava, ó. Já alcancei aqui meus 20 centímetros, dando uma esticadinha, ó, do busto, tá? E agora, a gente separa a cava, ó, faz a divisão da cava. Aqui, a minha cava é de 22 centímetros e meio, certo? Olha aqui, medi aqui, deu 22 centímetros e meio. Essa parte, daqui pra cá, vai ser a minha cava. E daqui pra cá vai ser as minhas costas, certo? Coloquei o marcador aqui pra eu não perder, pra eu não me perder de onde é. E agora, eu começo novamente as carreiras, ó. Alternando do mesmo jeitinho as cores, certo? Começo aqui com 4 correntinhas. E, ó, no meio, no espacinho, eu faço os 3 pontos altos. Uma correntinha e no espacinho, 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 3 pontos altos.
uma correntinha e no espacinho 3 pontos altos. Uma correntinha e no espacinho 3 pontos altos. Uma correntinha e no espacinho 3 pontos altos. Uma correntinha no espacinho 3 pontos altos. Uma correntinha e sobre o ponto alto, ó, o terceiro ponto alto, um ponto alto. Por quê? Porque aqui eu já cheguei no marcador, né? Já cheguei na medida aqui essa parte já é minha cava, então nessa parte eu não trabalho. Então, eu subo agora com 3 correntinhas, viro a peça e faço dentro do espacinho, ó, 2 pontos altos. Que com as 3 correntinhas que a gente subiu equivale a um ponto alto, então, dá um total de 3 pontos altos. Uma correntinha e dentro do espacinho, ó, 3 pontos altos. Uma correntinha e dentro do espacinho, 3 pontos altos. E é isso. Aqui, essa parte é a parte das costas que a gente vem trabalhando. Então, eu vou fazer 3 carreiras dessa cor de rosa, certo? E aí, eu vou alternar, ó. Eu venho com as 3 de vermelho, 3 de branco, e assim por diante, até eu alcançar a medida que eu preciso. Essa parte das costas, é bom sempre a gente fazer menor que a parte da frente, que é a parte ali do busto, né? Que é a parte da largura ali de cada seio. Então, vou tá mostrando aqui pra vocês, aqui eu já tenho pronta. Olha, o ladinho que eu já tenho pronto, ó. Eu fiz aqui, ó, as 3 de vermelho, ou as 3 de rosa, né, aliás, as 3 de vermelho, 3 de branco e 3 de vermelho novamente, certo? E desse lado, ó, tem, deixa eu contar quantas carreiras são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, quer dizer, a largura do busto deu 17 carreiras. E as costas, ó, eu fiz menor. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As costas eu fiz 12 carreiras. Por quê? Porque esse outro espaço eu vou colocar a cordinha, o cordãozinho. Então, a gente vai deixar ali pra tá colocando o cordãozinho pra ter aquele espacinho mostrando o cordãozinho, certo? Não vou fechar tudo. Então, por isso, é bom fazer menor pra ter o espacinho do cordão, certo? Então, é isso. Eu vou fazer aqui essas 3 carreiras, eu tô na de rosa ainda, ó, no começo, né? Eu tô aqui no começo. Então, eu vou fazer as 3 carreiras de rosa, as 3 de vermelho, as 3 de branco e as 3 de vermelho novamente. Vocês façam aí de acordo com o tamanho de vocês, igual eu falei. As costas faz sempre menor um pouquinho que a largura do busto, que é a parte da frente. Então, vocês veem aí o tamanho que fica bom pra vocês e alterne sempre as cores, tá? Faça sempre alternando as cores. Aqui eu já estou com as minhas 2 partes prontas, ó. Essa é uma, aqui a outra. As 2 partes iguais, tá, gente? Do mesmo jeitinho que vocês fazem uma parte, faz a outra. Ó, já tô com as 2 partes iguais prontas. Agora, a gente vai tá emendando essas partes, certo? A gente vai unir dessa forma, vai colocar essa parte, ó, uma de frente com a outra, certo? Eu vou colocar essa parte, vou unir primeiro essa parte de cima, ó. Vou colocar dessa forma aqui, ó. Coloca um em cima do outro, só que eu vou começar a unir a partir da terceira parte, da terceira carreira, ó. Da terceira carreira. Então, vamos lá. Então, aqui, pra gente começar, a gente começa primeiro com a correntinha. A gente vai fazer uma correntinha do tamanho
que a gente quer aquele cordãozinho do pescoço, certo? Então, vou fazer 80 correntinhas de um lado e 80 do outro, tá? Então, vou fazer 80 correntinhas, emendo e aí faço 80 correntinhas. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Prontinho, ó, já tô com as minhas 80 correntinhas, tá? Prontas. Lembrando que essa parte é a parte do pescoço, então, esse cordãozinho vocês vão fazer de acordo com o tamanho que vocês querem aí no pescoço. Eu quero o meu desse tamanho, então, eu fiz 80 correntinhas, não vou fazer mais. Se vocês quiserem maior, é só fazer mais correntinhas, tá? Então, a gente começa a emendar agora. Ó, a gente coloca essa parte, ó, essa parte de frente com a mesma parte do outro lado, ó. De frente com a mesma parte. Então, a gente vai colocar dessa forma, ó. Só que é em cima uma da outra. E aqui a gente começa, ó, nessa primeira carreira, ó, eu vou fazer 2 pontos baixos. Peraí, que aqui ficou uma perninha da linha pra trás. Na primeira carreira, ó, 2 pontos baixos. Passo para a próxima carreira, ó, 2 pontos baixos. E agora, nessa próxima carreira, eu já vou emendar ela, ó. Vou unir essa parte da frente na parte das costas. Então, eu tenho que pegar a terceira carreira com a primeira carreira das costas, ó. E faço 2 pontos baixos dentro da carreira. Passo para a próxima carreira, ó. Lembrando que tem que pegar a da frente e a de trás, ó. Mais 2 pontos baixos. Na próxima carreira, a da frente e a de trás. 2 pontos baixos. A próxima carreira, ó, o da frente e o de trás, ó, a carreira de trás. 2 pontos baixos. Na próxima carreira, do mesmo jeitinho, ó. Sempre a parte da frente e a parte de trás. Ó. 2 pontos baixos. Na parte da frente e a parte de trás. 2 pontos baixos, unindo as duas. Parte da frente e a parte de trás. Ó, na parte da frente e na parte de trás. Na parte da frente e na parte de trás. Parte da frente e parte de trás. Sempre do mesmo jeito, pegando sempre a parte da frente e a parte de trás. Até o final, até a gente emendar tudo. Que eu tô na última carreira, ó, que é unindo as duas partes, certo? E aí, sobra as duas, ó, do mesmo jeitinho que a gente começou. E a gente vai fazer a mesma coisa, 2 pontos baixos em cada carreira. Certo? E aí, vai ficar dessa forma a parte da frente, a parte de cima. E agora, eu faço desse lado as 80 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou fazer as 80 correntinhas, ou aí a quantidade de correntinhas que vocês acharem necessária. E aí, terminando as correntinhas, eu volto com vocês.
terminado aqui as 80 correntinhas, né? Que era a quantidade que eu precisava. Aqui eu vou fazer mais duas correntinhas, ó. E na terceira correntinha eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, um ponto baixo. E agora, em cada correntinha, ó, eu faço um ponto baixo. Em cada correntinha, um ponto baixo. E isso eu vou fazer nessa carreira toda. Ó, eu vou fazer desse lado dessa correntinha todinha. Vou fazer aqui, nesses pontos baixos que eu fiz aqui, ó. Que eu fiz aqui unindo. Sobre cada ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. E vou vir aqui, ó. Fazer ponto baixo desse outro lado tudinho. Então, quer dizer, essa carreira toda é de ponto baixo, até a última correntinha aqui. Terminado, é só cortar e arrematar, certo? E aí, a gente vai pro próximo passo. Prontinho aqui, ó, fiz o ponto baixo nessa parte toda, ó. Nessa carreira toda, certo? E agora, a gente vai fazer esse acabamento ao redor dele. Ó, a gente vai vir aqui do lado direito, tá? Desses pontos baixos, que aí vai ser o direito da peça, ó. E a gente vem nessa primeira correntinha aqui do lado, ó, e introduz a agulha. Na primeira correntinha do lado. E aí, ó, a gente puxa a linha. Se vocês preferirem amarrar, amarrem, tá? Eu não amarro, eu só introduzi a agulha, ó, e fiz uma correntinha. Nessa peça, desse jeito assim, eu não amarro, não. Eu só vou fazendo mesmo e depois eu faço o acabamento, tá? E aí, ó, gente, a gente passa por esse primeiro espacinho. Nesse primeiro espacinho, eu faço um ponto baixo. E aí, ó, sobre os pontos altos, eu faço um ponto baixo. Então, o acabamento aqui todo é em ponto baixo, tá? Dentro do espacinho, um ponto baixo. E sobre os pontos altos, um ponto baixo. Então, aqui não tem segredo não, certo? É só fazer ponto baixo. O acabamento todo é em pontos baixos. Ó, tudo ponto baixo, não tem segredo nenhum. Vou fazer aqui até chegar no cantinho aqui pra mostrar pra vocês como é feito no cantinho. Cheguei aqui no cantinho, ó. E eu vou fazer, ó, eu vou pegar nessa parte, ó, né, nesse espacinho e nesse espacinho, ó. E vou fazer um ponto baixo. E aí, dentro desse espacinho, novamente, um ponto baixo. E aí, ó, a lateral fica dessa forma, o cantinho. E aí, dentro dessas carreiras, ó, sempre 2 pontos baixos. Igual a gente fez na parte de cima, lá, ó. Sempre 2 pontos baixos.
E aí, nesse cantinho, eu faço 3 pontos baixos. 2, 3. E agora, eu viro, ó, fazendo em cada ponto alto, um ponto baixo. E dentro do espacinho, um ponto baixo. Então, pessoal, é dessa forma, tá? Esse acabamento aqui, certo? Dessa forma, eu vou fazer nele todo. E aí, quando chegar aqui, ó, quando chegar aqui, eu volto mostrando pra vocês, que aí a gente passa desse lado pro outro. Aqui, ó, eu já fiz o contorno nessa primeira parte toda, ó, com pontos baixos, certo? Cheguei aqui na última carreira, ó, e fiz os 2 pontos baixos, né, nessa carreira. E aí, ó, agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que esse espacinho aqui é o espacinho do decote, então, vocês vão fazer de acordo com o que vocês queiram aí. Pra mim, esse espaço de 5 correntinhas tá bom. Se vocês quiserem um espaço maior, um decote maior, é só fazer mais correntinhas, certo? Ou se quiserem menor, é só fazer menos correntinhas, tá? Então, aí, ó, eu fiz as 5 correntinhas e aí passo, ó, já pra outra parte, fazendo os 2 pontos baixos na carreira, ó, nessa carreira, nesse ponto. Passo pra próxima carreira, ó, e faço os 2 pontos baixos. E assim eu vou fazer, esse contorno do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Vou fazer aqui, aqui, e aí vou subir aqui, ó, e terminar aqui do mesmo jeito que a gente começou, certo? Emendando aqui nesses pontos baixos, tá? Que a gente começou aqui, ó. Bem na primeira correntinha do ladinho, a gente emenda, fecha, né? Na verdade, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Do mesmo jeitinho aqui, ó, que a gente começou. Do mesmo jeitinho, a gente faz do outro lado, certo? E aí, é só cortar e arrematar. E aí, eu volto mostrando como a gente vai fazer o contorno da parte do decote, que é essa parte daqui de dentro, certo? Agora, a gente vai fazer o contorno desse decote aqui, ó, do meio, esse acabamento dessa parte. Então, vamos aqui, ó, nessa carreira de ponto baixo, ó, de cima, certo? Nesse primeiro ponto do ladinho, ó, do ladinho desse ponto que vem aqui, ó, nesse espacinho. Então, no primeiro ponto do ladinho, ó, introduzir a agulha e vou puxar a linha. Faço uma correntinha, e agora, ó, dentro desse espacinho, eu faço um ponto baixo. E sobre os pontos altos, eu faço um ponto baixo do mesmo jeitinho. Dentro do espacinho, um ponto baixo. E sobre os pontos altos, um ponto baixo. Então, aqui é do mesmo jeitinho, tá? É só esse começo aqui que vocês têm que prestar atenção que pra fazer desse jeito que eu fiz aqui. Tanto o começo quanto o final, tá? Quando vocês forem finalizar lá do outro lado. Porque, ó, aqui vocês vão fazer, ó, nessa carreira, desse lado todo, né? Igual a gente começou aqui, a gente vai descer, ó, vai descer aqui embaixo. Vai fazer nessas correntinhas aqui, que é do decote, do espacinho do decote, e vai subir aqui por trás, ó, com pontos baixos, certo? Até finalizar aqui, com pontos baixos, do mesmo jeitinho, ó, vai finalizar nessa carreira aqui, ó, de pontos baixos que a gente fez, ó, bem do ladinho de cima, ó. Certo? Então, não tem segredo não, nem vou estar fazendo aqui com vocês, tá? É só fazer a carreira de ponto baixo, ó, todinha, vira aqui nas correntinhas, fazendo ponto baixos, e aí sobe nessa parte de trás e faz toda a carreira de pontos baixos, tá? Aqui de trás. Feito essa carreira desse acabamento aqui do decote, eu cortei a linha e vesti, pra ver como ficava.
e eu percebi que o decote ainda tá muito grande, ele vai ficar muito aberto. Pra evitar isso, com vocês aí, vocês podem colocar elástico nessa parte, tá? Ou fazer como eu vou fazer aqui. Eu vou tá diminuindo o tamanho desse decote, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma carreira aqui e aí eu vou ver quantas carreiras vão ser necessárias depois, tá? Olha, eu vou colocar aqui, ó, introduzir no primeiro pontinho do lado. E aí, eu puxo a linha, faço uma correntinha prendendo, né? E aí, ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo, ponto baixo sobre ponto baixo. E aí, vou pular um ponto baixo de base. No outro, um ponto baixo, outro ponto baixo, outro ponto baixo. No outro, ó, pulo um no outro, um ponto baixo. Então, a gente vai diminuir dessa forma, vai fazer sempre 3 pontos baixos e pula um de base. Aí, faz 3 pontos baixos, ó, e pula um de base. É assim que a gente vai fazer as diminuições, tá? Se caso, com uma carreira de diminuições, der o tamanho, beleza. Agora, se não, vocês façam mais carreiras até ficar do jeito que o decote... Até ficar do jeito que vocês precisam aí, até ficar do tamanho que vocês precisam o decote, tá? Pra que não fique tão grande. Sempre 3 pontos baixos e pula um de base, certo? Então, eu vou fazer, e aí, se eu tiver a necessidade de fazer outra carreira, eu vou fazer aqui, outra carreira em cima. Se não, é só cortar e arrematar todas as pontas, tá? Todas as pontas mesmo do trabalho, todas as pontinhas que ficaram. E aí, a gente volta fazendo o cordãozinho. Lembrando que esse contorno aqui vai ser em volta do decote todo, tá, gente? Vocês vão fazer essas diminuições aqui em volta do decote tudo, tá? Se vocês, igual aqui, eu não quero diminuir nessa parte aqui, então, aqui eu não vou pular pontos, certo? Eu vou pular pontos, vou fazer dessa forma aqui, só onde eu quero que diminua, que no meu caso é nessa lateral. Então, eu vou diminuir tanto nessa lateral quanto nessa lateral. E nessa parte aqui de baixo, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, certo? E aí, se for necessário fazer outra carreira de diminuições, façam, até alcançar o tamanho que vocês precisam aí. Façam sempre como eu falei, ou vestindo ou medindo com a fita métrica, tá? Até alcançar o tamanho que vocês precisam. Aqui, pessoal, consegui deixar o decote do tamanho que eu queria, pra quando vestir não ficar tão aberto, tá? Eu deu um total de 3 carreirinhas de pontos baixos, ó, 3 carreirinhas, sendo que uma era aquela carreira de ponto baixo mesmo, de base, a primeira, né? E as outras duas de diminuições, como eu expliquei pra vocês, pra fazer as diminuições, se precisassem, tá? Aí, se vocês precisarem fazer mais carreiras, façam mais carreiras diminuindo. E se não precisar, beleza. Feito quando você alcançou aí o decote do jeito que você queria, né? O tamanho do decote, aí é só mesmo cortar e arrematar tudo, tá? Então, eu vou tá arrematando e aí eu volto com vocês pra gente tá fazendo o cordãozinho das costas. Agora, pessoal, terminei tudo, arrematei tudo. E quando eu vesti, o decote ficou muito aberto. Então, para que não ficasse tanto aberto ainda, porque eu fiz as diminuições e mesmo assim, pra mim, pro meu gosto, tava muito aberto. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um pontinho aqui e amarrei, ó. Fiz um pontinho baixo, ó, e amarrei, certo? Só pra não abrir demais quando eu tiver vestida, tá? Então, só por isso mesmo. Mas não tem necessidade de fazer isso, tá, gente? Por isso, eu nem gravei aqui com vocês. Eu fiz mesmo, foi só um truque mesmo, pra quando eu vestir, não ficar tão aberto, certo? Então, desse tamanho aqui, pra mim, tá ótimo, tá? Então, eu fiz só um pontinho aqui, amarrando a frente, ó, a parte da frente na parte de trás, ó. Só isso, tá? Então, agora a gente vai fazer essa cordinha, a cordinha pras costas
do nosso cropped, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer só um pedaço, tá? Pra mostrar pra vocês como é feito, porque eu já tenho o meu pronto, tá? Então, vou fazer aí, porque também vai depender do tamanho de cada um, né? Então, no meu caso, eu fiz 400 correntinhas, mas pode fazer mais ou pode fazer menos, depende aí do tamanho que vocês vão estar fazendo aí, tá? Então, a gente faz um cordãozinho de correntinhas. E aí, vocês façam sempre medindo para saber o tamanho que vocês vão precisar, tá? Façam sempre medindo lá nas costas do seu cropped, para vocês saberem qual o tamanho que vocês vão ter que fazer, tá? Então, vai sempre fazendo e medindo para dar certinho. No meu caso, eu fiz 400 correntinhas, mas, como eu falei, depende do tamanho de cada um. Certo? Talvez para uns 400 correntinhas seja muito e para outros seja pouco, tá? Então, ó, eu fiz, vamos supor aqui que eu já tenho o meu cordãozinho do tamanho que eu quero, né? Vamos supor que eu alcancei as minhas 400 correntinhas. Aí, ó, eu fiz, depois das minhas 400 correntinhas, né? Eu fiz 1, 2, 3, 4 correntinhas, ó. 4 correntinhas, e aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª correntinha, ó, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e conto. 1, 2, 3, na 4ª correntinha, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e conto. 1, 2, 3, na 4ª correntinha, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e conto 1, 2, 3 na 4ª correntinha, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e conto 1, 2, 3 na 4ª, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e 1, 2, 3 na 4ª, um ponto baixo. Então, pessoal, a gente vai fazer isso nesse cordãozinho todo, certo? E aí, terminando de fazer dessa forma, o cordãozinho tá pronto, ó. Aqui no meu caso, aqui, ó, o meu já tá pronto, tá? Foi feito desse mesmo jeitinho, certo? Desse mesmo jeitinho aqui. Então, aí, vocês façam um cordãozinho de correntinhas do tamanho que vocês querem, precisam, aí. E aí, depois, vocês façam dessa forma, tá? Sempre 3 correntinhas e um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Terminando, é só cortar e arrematar e pronto. Aí, é só colocar no cropped, tá? Eu vou estar colocando aqui pra vocês verem. Viro ele, né, do lado certo. E nas costas, eu faço isso. Pego o meu cordãozinho, tanto faz vocês colocarem de baixo pra cima como de cima pra baixo. Eu gosto nos meus de colocar de baixo pra cima, tá? Aí, gente, é só passar como se fosse um cadarço, tá? Passa de um lado e passa do outro. Aí, mede certinho o tamanho, pra não ficar torto, tá? Opa, bati a mão aqui. Mede pra não ficar torto, eu vou contar 1, 2, 3. No quarto, eu vou colocar... 1, 2, 3, no quarto, eu coloco, no quarto buraquinho. 1, 2, 3, no quarto, eu coloco. Uma, duas, três, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, eu coloquei errado aqui, gente, peraí. Daqui, eu coloquei no quinto.
Olha aqui, eu contei errado, ó. 1, 2, 3, 4, no quinto buraquinho eu coloquei, ó. Então, 1, 2, 3, 4, no quinto buraquinho eu coloco. 1, 2, 3, 4, aqui deu no 4. Não tem problema. Ou então, já pode colocar direto no último, ó. Pode colocar direto já no último aqui. Tanto faz, gente, essa parte aqui. Vocês podem colocar mais pertinho, tipo, em cada buraquinho, tá? Ou mais espaçado, igual eu tô colocando aqui. Eu tô colocando aqui mesmo só pra mostrar pra vocês, tá? Porque... só pra vocês terem uma ideia. Aí, ó. Tá pronto. O nosso cropped. Tá pronto, certo? Fica desse jeito o nosso cropped, fica uma gracinha, gente. Olha, aqui amarra no pescoço, né? Ele fica meio enginhadinho mesmo no pescoço, tá? É o modelinho dele. E aqui a parte de baixo. Só faltando o forro mesmo. Agora é só colocar o forro aí da cor que vocês querem. E o legal é que vocês podem estar colocando qualquer uma dessas cores, né, no forro. Tanto vermelho, rosa, branco, ou até mesmo o nude. Pode estar colocando aí no forro desse cropped, tá? Então, é isso, pessoal.